vez agradecendo ao Senhor, lembrando que Ele vive, por isso estamos alegres. Você pode fazer uma oração, eu sei que você já orou ao caminhar para cá, ao se deslocar para cá, mas eu gostaria que você levasse seu pensamento mais uma vez, fala: Senhor, muito obrigado por seu sacrifício, pela tua volta, nós esperamos. Senhor Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Muitas pessoas celebram e nem sabem o que estão celebrando, mas nós sabemos que tu vives e, Senhor, nós esperamos na tua volta, nós esperamos a sua volta ansiosamente. Ó Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós declaramos e celebramos aquele que é digno, aquele que tem toda a honra, todo o louvor. Nessa manhã, celebramos a Ti, celebramos a vida, o Deus ressurreto, nosso Deus, nós te agradecemos. Celebramos a Ti, Senhor, com alegria. Você pode bater palmas. Celebramos ao Senhor nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Celebrar a Cristo, celebrar. Aleluia. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar.
Aleluia. Hoje celebramos vida. Amém. Você é livre. Amém. Nós cantamos eu sou livre. Por que eu sou livre? Porque Jesus se deu naquela cruz por nós. Porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. Tirou todo escrito de dívida que era contra nós, nossos pecados. O sangue nos lavou. Esse foi o grande sacrifício de Jesus, morrer naquela cruz por amor. E ele se deu por nós, por amor. O que você tem dado ao Senhor? Você tem apresentado a sua vida como sacrifício vivo diante do Senhor? Você tem se apresentado diante de Deus e apresentado tudo que você é e tem, porque você reconhece que Ele é seu Senhor? Esse é o momento que nós adoramos o Senhor, trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas, porque Ele nos ensinou a dar primeiro. Então, com isso no nosso coração, quanto você sabe que o Senhor deu por você? E o quanto de você tem dado a Ele? Ele quer o nosso coração, Ele não precisa disso. Mas a casa dele, para funcionar, precisa disso, não é? Mas Ele quer o nosso coração. Ele quer ouvir você cantar, eu sou livre. Eu sou livre. Você pode dizer, eu sou livre. Por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz. Com isso no seu coração, venha adorar o Senhor e apresentar diante dele os seus dízimos, as suas ofertas. Amém? Senhor, nós bendizemos o teu nome. O Senhor é vivo. Não há outro Deus como o Senhor. O Deus Altíssimo que se fez homem, veio aqui e se deu por nós. Morreu naquela cruz e o seu sangue é poderoso para nos purificar de todo pecado. Com grande dádiva, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos por isso. Consagramos nossas vidas a ti, dizendo, Senhor, eu sou tua. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, meus dons, meus talentos, meus bens, tudo é teu. E nós consagramos isto diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Venha ao altar. Podem assentar. Mais uma vez a paz do Senhor. Amém. Esses foram nossos avisos da semana. Todos estão atentos, estejam participando, estejam se conectando. E neste momento eu gostaria de conhecer você que nos visita hoje pela primeira vez. Se é que tem uma pessoa hoje que nos visita pela primeira vez, levanta sua mão. Os rostinhos. Temos sim, temos um casal. Que lindo.
Guiomar e Ricardo. Vocês podem colocar de pé, Ricardo e Guiomar. Can you stand up? Parado? Eles são irmãos da Catarina. A Catarina é gêmea, gente. Vocês sabiam? É a irmã da Catarina. Fica de pé, Catarina. Estão visitando. Estão passando uns diazinho aqui com a Catarina. Nós, como a igreja missionária, nós como a igreja, queríamos convidar a todos a se ponerem parados também. E queremos saludar-te com as bem-vindas. Vamos falar em português, tá bem? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vinda em nome de Jesus, de Deus, Jesus. Podem sentar-se. Amém, amém. A pastora Áurea vai dar um avisozinho. Eu não estou cabendo dentro de mim. Ei! O nosso neném nasceu. Muito lindo, gente. Ele é muito bonitinho. Nossa, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Estou querendo fugir. Estou querendo fugir lá para o hospital. Mas ele me fez vir. Gente, ele é muito bonitinho. Pressado, é filho de Kelvin. Nasceu 1 mês antes, mas super bem. Não teve que ir para a incubadora. Está todo bem. Está no quarto com a Débora. Foi parto normal. A Débora foi uma guerreira. Eu assisti o parto. É emocionante. É muito lindo. E ele é muito bonitinho. Muito bonitinho. Então, lembra que foi outro dia mesmo que o Kelvin veio aqui e falou: nós queremos dizer que a Débora está grávida, então hoje eu e Paulinho queremos dizer que somos oficialmente vovós. Com muita alegria. Então, recebam um sobrinho, viu? Ele é muito fofo. Nós estamos inteiramente gratos ao Senhor. Como é lindo ver o milagre da vida. Cada episódio daquele processo, né? Eu disse que tem que ser macho, não é? Porque se fosse macho, não tinha neném no mundo, né? Mas ver aquele processo e ver o milagre da vida. Nosso Deus é muito perfeito. Gente, é muito lindo ver uma criança nascer e ver, né, o que Deus, como Ele teceu aquele bebezinho, como diz o Salmo 139. Então, com muita alegria, eu anuncio que o nosso Ben chegou. Amém, amém. E a Débora foi tão bem, né, que ela falou que vem mais aí, tá? Não vai ser só Daniel e Débora, não. Vai ser assim, bem. Bom, isso é muito. As nossas irmãs, Beatriz e Júlia. Vem cá, Beatriz e Júlia. Elas vão estar distribuindo para os irmãos uma lembrança, porque Ele vive. E você pode crer que há esperança. As irmãs vão estar distribuindo, tá bom? Não é para o pai e para a mãe, é só para você, tá bom? Obrigada. Para tia Conceição. Pastor Paulo, por favor. Aqui. Tá aqui. Se ficar dando muito ruído, é melhor usar o microfone. Ele está aqui na cadeira, no banco. Vai usar o microfone, então? Neia? Queremos agradecer a Cris e o Paulo Leandro, né, que prepararam essa lembrancinha tão significativa, tão linda para nós. Amém, meus queridos? Muito obrigado, vocês são muito amados, muito queridos e muito delicados de fazer isso para nós. Né? Pode ter bis o ano que vem. Amém? Porque é bis, né? É bis, então next year bis.
Again, please. Em el próximo ano, uma vez mais. Encontrou o microfone aí, Aurinha? Vai usar esse mesmo? Ok. Amém, meus amados? Então hoje, não é? Está dando um pouquinho de microfonia. Então, Alô? Ok. Então hoje nós estamos celebrando a Páscoa. Celebrando a Páscoa do Senhor. Vou fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor que Ele abençoe a ministração dessa palavra. Vocês estão vendo 2 mesas aqui. Por que 2 mesas? É a mesa da Páscoa do Antigo Testamento, antes de Cristo, dos judeus ortodoxos até hoje, e a mesa da Páscoa, quando Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Então eu vou mostrar para vocês a diferença disso, amém? O quanto que isso é importante. Quero dizer que a Débora, ontem, não é, quando ela sentiu, ela falou, estou sentindo que parece que a criança está encaixando para nascer. Eram 8h02 da noite. Antes das 9, o neném já tinha nascido. Ela foi rápido. Graças a Deus, foi uma bênção, não é? O menino, a criança, o Benjamin, era para nascer dia 21 de maio. E nasceu ontem, praticamente um mês antes. Mas nasceu forte, já chorando, não queria que ninguém pegasse nele. Empurrando, né? Como o Kelvin, né? Mas quando o Kelvin chegou pertinho dele, falou assim, fica quietinho, papai está aqui, ele ficou quietinho. Quando ele ouviu a voz do Kelvin, ficou quietinho, ouvindo, parado, ouvindo, não é? Isso é uma bênção muito grande, graças a Deus a Débora está bem, né? E o Kelvin está bem, e nós também, né? Eu falei com a Débora, se você não tiver neném agora, quando você tiver, o neném que nascer vai pensar que eu sou bisavô e não avô. Então, eu sou avô. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã tão preciosa. Essa manhã que nós celebramos a ressurreição. O Senhor venceu a morte. A tua palavra diz que o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós. Que o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Te louvamos nesta manhã, ó Pai, e te suplicamos em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo possa nos dar entendimento daquilo que vamos tentar ministrar nesta manhã. Que nós possamos, ó Pai, ter a tua graça para ministrar a tua palavra e para receber a tua palavra. E não somente para ministrar e receber, mas para entender, praticar e colocar na nossa vida os teus ensinamentos. Nós clamamos a Ti, para que no mundo espiritual, qualquer força contrária seja repreendido em nome de Jesus. Nós frustramos no mundo físico e no mundo espiritual toda e qualquer força contrária. E te suplicamos a Tua bênção nesta manhã, neste culto, para todos os Teus filhos que aqui estão, para aqueles que estarão assistindo online, agora ou posteriormente, para aqueles que estão viajando, que são muitos os que estão viajando, que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus. Toma todos nós nas Tuas mãos, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz? Amém. Amém, meus amados. Então, hoje, o mundo chamado judaico-cristão comemora a Páscoa. Por que judaico-cristão? Porque a Páscoa começou através do povo judeu. Lá no Egito, quando Deus falou com Moisés para tirar o povo do Egito, Deus instituiu a Páscoa ali. Nós vamos ver sobre isso. Foi no ano 1560 a.C. 1560 a.C., lá no Egito, quando o povo hebreu estava como escravo dos egípcios, já por 450 anos, Deus enviou Moisés para que libertasse e dissesse para Faraó: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a nova terra, a terra da libertação. Então, logo depois, lá na frente,
1560 anos na frente, Jesus nasceu. Jesus nasceu e começou então a era cristã, chamada cristã pelos homens, não é? Mas a era do latim e do grego e também da língua romana, do latim mesmo, eles usaram o nome Annus Dominus, que é o ano do Senhor, o tempo do Senhor. Então, sempre que nós estudamos sobre as eras, sobre os tempos, nós estudamos AC, antes de Cristo, AD, Annus Dominus, que é o tempo do Senhor, quando o Senhor esteve, e DC, que é depois de Cristo. Por causa do mundo moderno, por causa das coisas que aconteceram, eles hoje chamam o Annus Dominus de o ano comum, para não falar que era ano do Senhor. Vocês entendem? Entendem bem? E hoje eles não usam depois a era pós-cristã, não é? Mas eles usam a era pós-moderna. Para não usar cristão, não usar o nome de Deus. Então, hoje, o mundo chamado judaico e cristão comemoram a Páscoa. O mundo judaico comemora essa Páscoa, o mundo cristão comemora essa Páscoa. Está dando para entender? Agora, como é que nós celebramos a Páscoa? Sabendo ou não disso tudo, como é que nós celebramos a Páscoa? Por que celebramos a Páscoa? Como celebramos? Por quê? E quem é que realmente celebra a Páscoa? E o principal, o que é que Páscoa significa para mim e para você? E para todos nós e para o mundo. Tanto o mundo judaico, quanto o mundo cristão e o mundo secular, de todas as outras religiões e tudo. Como é que comemora a Páscoa? Então, quando Deus falou com Moisés para instituir a Páscoa, ele deu um nome. Ele falou Pessá. Pessá, Páscoa. Vamos ver Pessá o que significa? A Páscoa. Páscoa, Pessá, significa o quê? Vamos ler juntos? Passar por cima, saltar, poupar, livrar, preservar, não danificar, salvar. Então, muitas pessoas não sabem disso. Que Páscoa significa passar por cima, saltar. Eu vou sair derrubando tudo aqui, mas eu não vou derrubar essa mesa, eu vou poupar essa mesa. Então eu vou passar por cima. Eu não vou prejudicar essa mesa. Então Deus falou: quando eu vier para a praga dos egípcios, a última praga, que é a morte dos primogênitos, e que todas as casas, todos os primogênitos morrerão, a casa que tiver a marca nos umbrais da sua casa, do sangue do cordeiro, nessa casa não entrará morte. Estão entendendo? Nessa casa, quando a morte passar, ela vai fazer o quê? Saltar. Na sua casa não entrará praga. Por isso que o Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o versículo 10 ele fala assim: praga nenhuma chegará na tua tenda. Porque a pessoa que realmente busca o Senhor e coloca a sua vida nas mãos do Senhor de verdade, não apenas por tradição ou por hobby, mas de verdade, quando a praga chegar, a sua casa será poupada, será salva, será livrada, será guardada, será protegida.
Eu já falei para vocês que por causa da minha juventude, muitas coisas que eu fiz na minha juventude, e depois, graças a Deus, eu aceitei Jesus. Uma vez eu fui jurado de morte. Alguém falou: eu vou te matar. E eu era novo. E naquela época, vocês já ouviram quando alguém fala que vai matar a outra pessoa e ele espera a chance e a oportunidade para matar? Quando a pessoa está menos esperando, ele vai e mata. Não é? E existem até os chamados assassinos de aluguel. Eu conheci vários e conheço vários. Pessoas que são alugadas para matar. Não é? Você lembra, Áurea, quando o seu pai falava de uma pessoa que era assassino de aluguel, que quando alguém chegava e falava: eu te dou tantos mil para você matar tal pessoa, a pessoa falava assim: eu já estou com ódio dele, ó. Com ódio dele, não, eu já estava de olho no dinheiro que ia receber. Mas por causa do dinheiro, não temia tirar a vida de alguém. Então, eu fui jurado de morte, mas só que agora, naquela época, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus e comecei a servir ao Senhor. E essa pessoa que me jurou de morte, alguns anos depois, essa pessoa entregou a sua vida para Jesus e se converteu. E essa pessoa me procurou, me pediu perdão, não vou entrar em detalhes, e falou comigo: agora sou seu irmão, agora eu sou servo de Deus, e eu vou me casar e quero que você toque e cante no meu casamento. A pessoa que ia me matar. Só que ele falou assim: mas eu quero que você me explique uma coisa. 3 vezes eu fui em tal lugar, porque eu sabia que você saía tarde de lá. Eu fui lá para te matar. E as 3 vezes que eu fui lá para te matar, tinha um grupo do exército te esperando lá fora. Um grupo de soldados do exército, gente do exército te esperando. Quem era aquele povo? Eu falei: eu nunca saí com ninguém do exército. Nunca. Mas Deus enviou o seu exército. Até com roupa de milico, de farda de milico, para assustar o outro. É assim que Deus faz. Estão entendendo? Então, quando a sua vida está marcada com o sangue do Cordeiro e o diabo vem para te destruir, ele fala: esse eu tenho que saltar. Estão entendendo, amados? Então, isso é muito profundo. Eu quero ver se eu consigo passar alguma coisa aqui para vocês. Então, Páscoa significa poupar. Por isso que no inglês, como que é? Passover. Passar por cima. Mas não é passar por cima atropelando, não. É saltar. É poupar. Mas vocês já viram que por causa do mundo espiritual, eles tentam torcer todas as coisas? Por exemplo, qual que é a pessoa principal na celebração do Natal? Jesus. Mas para o mundo, qual que é a pessoa principal na celebração do Natal? Papai Noel. Estão entendendo? Na Páscoa, é o Cordeiro. Mas para o mundo secular e por causa do sincretismo, é o quê? É o coelho. Por isso que você vai nas lojas e você só acha coelho. Você acha cordeiro? Muito difícil. Porque eles querem roubar a verdadeira imagem. Estão dando para entender? Então, e o pior é que nós aceitamos. O pior é que nós entramos na conversa, entramos na forma do mundo. Quando lá em Romanos capítulo 12 fala assim: não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, de 1 a 3 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos
como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu só consigo entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando eu saio do sistema do mundo. Mas o que nós nos acomodamos? Não, gente, não tem problema, isso é bobagem, deixa. Então nós falamos, como igreja, nós falamos, você vai à igreja hoje? A igreja somos nós, a igreja não é isso aqui. Mas deixa assim mesmo. Então nós acostumamos e nós vamos cooperando para que o ensinamento totalmente oposto que é afastado da verdade, permaneça. Deixa, não tem problema não. E nós deixamos. Então Páscoa significa saltar, passar por cima, poupar, salvar, guardar, livrar. Porque Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar, nos livrar, nos impedir da condenação e do inferno. Então Ele nos salvou, Ele nos poupou disso. Então vamos ver, quando Deus instituiu a Páscoa falou com Moisés, lá no Egito, no ano 1560 a.C., lá em Êxodo, o nome Êxodo significa saída, o grande êxodo, quando o povo hebreu saiu do Egito e foi pelo deserto a caminho da terra prometida. Hebreu é o povo judeu, é o povo israelita, não é? Hoje eles falam, israelita é o nascido em Israel, judeu é o nascido na Judeia. E hebreu? Hebreu significa um povo que vem de longe, ou seja, imigrante. Estão entendendo? Porque quando eles saíram de Israel e foram para o Egito buscar refúgio, os egípcios falaram, estão vindo um grupo de hebreus, um grupo de imigrantes para a nossa terra. Então eles saíram, os hebreus, quando os hebreus foram sair do Egito para a terra prometida, Deus falou com Moisés. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13. O sangue vos será por sinal. Qual que é o sinal? O sangue. O sinal, nós cantamos hoje, eu sou livre, não é? Nós somos livres por causa do sangue, né? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, quando eu chegar e ver o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Estão entendendo? Então, aqui fala, o sangue vos será por sinal aonde? Nas casas. Nas casas. Só que hoje, construíram os templos, construíram tudo, e em Jerusalém, quando Jesus esteve em Jerusalém, e os fariseus mostraram os templos, o templo de Salomão, que depois foi destruído no ano de 70, pelo general Tito. Então, quando mostrou o templo de Jerusalém, olha que coisa maravilhosa o templo, Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele não falou, olha, mas nós ficamos assim. Nós queremos ver a suntuosidade dos templos, as belezas dos templos de alvenaria. Mas depois a palavra de Deus fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita onde? Em nós. Então nós somos a casa. Nós somos o templo. Naquele tempo, o povo não entendia isso. Então o Senhor falou, passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Mas hoje a casa é quem? Então hoje nós somos marcados pelo sangue do cordeiro.
nós. Nós somos marcados. Não adianta você ungir a casa, mas você mesmo não está legal. Não adianta você passar um tanto de coisa e orar na casa, mas se você mesmo não toma posição. Porque o problema não é parede, o problema são pessoas. Somos nós. Então, ele falou que ele passaria. Mas como tem sido celebrada a Páscoa pelos povos de todas as nações? Eu falei que foi no ano 1560 que Deus instituiu a Páscoa, quando falou com Moisés lá no Egito. Vamos fazer a leitura do capítulo 12, de 1 a 14, por favor. Preste atenção. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o quê? O primeiro mês do ano. Um momento. Era o ano 1560, antes de Cristo. E Deus está falando para eles: vocês vão começar agora um novo tempo para vocês. Nesse ano de 1560, que vocês estão aqui no Egito, e que eu vou tirá-los do Egito, nesse ano agora, vocês vão começar a contar o ano novamente. E esse mês será chamado mês de Nisan. Nisan significa está florescendo algo novo. Está entendendo? Então, vai começar algo novo agora na vida de vocês. Vocês vão sair do Egito e vocês comecem a contar agora, desse ano de 1560 a.C. para frente, vocês vão contar começando do número 1. Então, de 1560, nós estamos em qual ano agora? 2025. Se você soma 1560 com 2025, 1560 antes de Cristo, e depois de Cristo, 2025, dá 5.585. Não, 5.000 quanto? Espera aí, deixa eu ver. 5.585. 585, que é o ano dos judeus. Vocês estão entendendo? Então preste atenção nisso. Deus falou: vocês vão começar a contar agora, a partir de agora, o ano de Nisan, que é o mês de Nisan. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O que mais? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si o quê? Um coelho. Um coelho? Não, um cordeiro. Um cordeiro. Para si, um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O que mais? Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O que mais? O cordeiro será o quê? Sem defeito. Macho de 1 ano, podereis tomar o quê? Um cordeiro, um cabrito. Então ele está falando: eu quero um cordeiro, porque o cordeiro é o animal mais manso. Manso. Vocês vão pegar um cordeiro macho, precisa ser macho, não fêmea, de 1 ano, ou seja, maduro. Jesus somente começou o seu ministério com quantos anos? Aos 30 anos, aos 33 ele morreu. Aos 30 anos. Porque ele era um homem macho, maduro, como cordeiro, manso. Preste atenção. Então, para tomar um cordeiro ou um cabrito, o que mais? E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel
o imolará no crepúsculo da tarde. Quem é que morreu no crepúsculo da tarde? Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que mais? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão o quê? A carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas o comerão. Aqui tem o pão, a carne assada, as ervas, o pão asmo, tudo aqui. Vocês vão comer assim. Mas ele fala assim, naquela noite comerão o quê? Comerão o quê? Começa o quê? Comerão o quê? Bacalhau. Bacalhau. Vocês estão entendendo como que o povo vai criando um monte de coisa e nós achamos, não pode comer carne. Não pode comer carne por causa dos dogmas da Igreja Católica, não por causa da Bíblia. Está entendendo? Vocês vão comer tudo. Pois é. Mas não vai jogar o seu bacalhau fora, não. Come ele com outra coisa. Mas nós acostumamos e aceitamos e levamos aquilo como uma tradição. E como se fosse um mandamento, uma verdade. Existe a direção de Deus através da sua palavra e existem os dogmas e os sistemas eclesiásticos religiosos criados pelos homens. E nós às vezes respeitamos mais os dogmas e os sistemas eclesiásticos dos homens do que a palavra de Deus. Nós temos mais medo dos sistemas eclesiásticos e dos dogmas do que da palavra de Deus. É assim ou não é? É. Nós aprendemos e passamos de geração em geração. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, como pães asmos, com pães asmos e ervas amargas, pães sem fermento, né? E ervas amargas. As ervas amargas, para lembrar os sofrimentos de vocês na terra do Egito, o quanto que vocês sofreram na terra do Egito. O que mais? Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém o quê? Assado no fogo, a cabeça, as pernas e a prestura. Nada cru. Tem que ser bem assado. Não é comer carne mal passada, ainda com sangue, mas tem que ser bem passada. Por quê? Porque Jesus foi moído na cruz do Calvário e derramou todo o seu sangue por nós. Então, ele tinha que estar morto. Tanto que quando ele falou, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, um dos soldados falou, parece que ele morreu. Então enfiou nele uma lança do lado. E saiu o quê? Água. Porque ele já tinha derramado todo o seu sangue. Não coma nada cru. Nós nos alimentamos do corpo de Cristo, que foi morto na cruz do Calvário por nós. Está dando para entender? Vamos ver? Nada deixareis dele até pela manhã, porque ele foi totalmente, Isaías 53 fala assim, ele foi triturado, ele foi moído, ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Ele foi destruído por causa das nossas transgressões. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Não deixa nada. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Vocês estejam preparados, porque depois da Páscoa, quando o anjo passar e a sua casa for poupada, Faraó vai dizer, pode ir, estejam prontos para sair. Não deixe para arrumar nada na última hora. Já fiquem preparados para quando o Senhor falou, fiquem preparados, porque quando vocês menos esperarem, a trombeta soará. E vocês precisam estar prontos para subir.
não é? Comê-lo-eis à pressa. É Páscoa do Senhor. O Senhor está passando. O que mais? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até o quê? Aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13 e 14. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então o sangue do Cordeiro na nossa vida nos livra de toda maldição. Vamos ver o versículo 13, 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Perpetuamente vocês vão celebrar isso. Não é? Começou aqui, na mesa dos judeus, principalmente os ortodoxos, porque hoje o judeu, uma grande parte dos judeus não comemora a ceia dessa forma, somente os ortodoxos. Eles comemoram de outras formas, e tanto que eles casaram com pessoas que não são do judaísmo, não são israelitas nem nada, e se misturaram raça. Eles já se misturaram há muitos anos. Se nós estudamos Deuteronômio capítulo 7 especificamente, quando Deus fala que eles entrariam na terra prometida, eles iam entrar na terra, ele fala, não, quando vocês entrarem lá, nessa terra de Canaã, existe lá nessa terra de Canaã, 7 nações, mais numerosas, mais poderosas do que vocês, que são 7 nações inimigas. Mas se vocês permanecerem firmes, vocês verão eu tirar um por um daquele lugar. Mas se vocês estiverem firmes, mas Deus fala assim, mas se vocês não permanecerem firmes e fiéis, eu os tirarei de lá. Estão entendendo? Deus deu a terra para o povo, mas quem menos ficou na terra foi o povo de Israel. Estão entendendo? Eles foram, mas depois foram para o cativeiro na Babilônia, 70 anos. Depois, quando voltaram, já voltaram casados com outras pessoas, misturaram. Por isso que tem os judeus e os samaritanos. Os samaritanos foram os que ficaram, e quando os judeus que vieram do cativeiro da Babilônia, misturado com outros povos, eles se separaram. Então há uma divisão de povos. Há aquele que é ortodoxo, há aquele que é mais ou menos, e há aquele que está afastado. Isso acontece no judaísmo, no catolicismo, no espiritismo, no protestantismo, tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar tem gente firme, gente mais ou menos, e gente que não está com nada. Todos os lugares têm isso. Aqueles que são firmes, não. Então, no judaísmo ortodoxo, eles colocam a menorá, que simboliza o Espírito Santo de Deus, que eles falam, o fogo não pode apagar, tem que estar aceso dia e noite, simbolizando o Espírito Santo de Deus. Eles colocam lá 3 pães. 1, 2, 3. E eles dizem, este é o pão de Abraão. Este é o pão de Abraão. Este é o pão de Isaac. Este é o pão de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Aí ele pega o pão do meio, que é o pão de Isaac, e parte no meio. Sem saber por quê. Isaac simboliza Jesus. Quando Abraão falou, Deus falou para Abraão para sacrificar o seu único filho. Então, Isaac, eles nem sabem por quê. Aí eles têm a carne assada, que é o cordeiro, foi morto. Eles têm uma pasta de maçã com
castanhas de cor tijolo, para lembrar quando eles eram escravos do Egito e faziam massas para as construções, o ovo para lembrar a fertilidade, a carne do cordeiro, as ervas amargas, lembrando o tempo amargo, e a água com sal, que simboliza o suor durante 450 anos no Egito. Estão entendendo? Então eles falam, vocês vão fazer isso porque vocês precisam lembrar disso para sempre. Aí eles colocam um cálice, que ninguém pode mexer nesse cálice, porque eles dizem, esse cálice é para quando o Messias vier. Quando Hamashia vier. O ungido vier. Só que ele já veio. E lá no Getsemane, Jesus falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. O cálice, ele já bebeu esse cálice. O cálice da dor, da morte, da paixão. Estão entendendo? Ele já tomou. E eles deixam uma cadeira vazia, para que quando o Messias vier, ele se assente nela. Só que ele já veio, já sentou, já tomou do cálice, já deu a vida dele, já morreu, já ressuscitou e está para voltar. Estão entendendo, amados? Só que, quando você vai no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo 10, fala assim, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O versículo 11 fala, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí o versículo 12 fala, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está dando para entender? Aí veio, 1560 anos depois, veio Jesus. Veio Jesus e começou-se a contar, os judeus começaram a contar 1560 anos antes de Cristo. O mês de Nisan começou a contar ali, 1. Agora veio Jesus. E quando Jesus chegou, marcou a época e foi chamada de Annus Dominus, o tempo do Senhor, entende? Por isso que, crendo ou não, concordando ou não, aceitando ou não, entendendo ou não, em qualquer livro de história, filosofia, seja lá o que for, está escrito antes de Cristo, ou no tempo de Cristo, ou depois de Cristo. Porque aqui marcou tudo. Aqui começou um novo tempo. Através da pessoa de Jesus. Está dando para vocês entenderem? Eu estou tentando passar para vocês. E Jesus começou o seu ministério aos 30 anos. Por quê? Porque ele era judeu. E se ele começasse no judaísmo, naquela época, a maioridade era 30 anos. Era com 30 anos que o homem ou a mulher se dizia de maior, livre e responsável pelos seus atos. Com 30 anos, ele podia responder e os pais não tinham mais nenhuma responsabilidade sobre ele. Vocês verem que Jesus, de 1 a 30 anos, tem alguma coisinha, só quando ele tinha 12 anos, quando ele foi apresentado bebê aos 12 anos no templo, mas ele não fez nada, porque se ele fizesse alguma coisa, a sua família seria perseguida pelos judeus. A sua família. Eles iriam atrás dos pais, prenderiam os pais, perseguiriam a família. Então Jesus
começou aos 30 anos, porque agora ele era responsável pelos seus atos. Não mexam com a minha família. Eles não têm nenhum compromisso comigo agora, porque agora a responsabilidade é minha. Então, aos 30 anos, está dando para entender isso? Foi aos 30 anos que ele começou. Por isso que quando um cego era cego de nascença e foi curado por Jesus, os judeus foram lá na casa dos pais dele. Como que é isso aí? Seu filho era cego? Sim. Ele foi curado mesmo? Sim. Mas como que pode isso? Os pais falaram, pergunta para ele, porque ele é de maior e ele responde pelos seus atos. Não vem mexer com a gente, não. Aí eles foram atrás do cego. Você era cego? Sim. Esse homem que te curou era um pecador. Ele falou, se ele era pecador, não sei. Só sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Acabou. Entende? Então, veio Jesus. E aos 33 anos Jesus morreu. Mas antes dele morrer, no período da Páscoa, exatamente no tempo da comemoração da Páscoa dos judeus, Jesus reuniu com seus discípulos para ter a última ceia. Por que no período da Páscoa? Porque era no período da Páscoa que um cordeiro era sacrificado em favor do pecado do povo. E Jesus estava ali na Páscoa para ser o cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que seria sacrificado por nós. Está dando para vocês entenderem? Vamos ver Mateus 26. Está cansativo? Se estiver, eu paro a história aqui agora. Eu escrevo, mas eu vou falando outras coisas. A pessoa que está traduzindo sabe que eu estou falando outras coisas aqui junto. Mateus 26, de 17 a 19. No primeiro dia da festa dos pães asmos, lá dos judeus, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Porque era Páscoa. E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem, e disse-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Quantos foram em Israel aqui? Nós fomos lá no aposento alto, no lugar onde eles se reuniam. Era a casa aonde eles emprestaram e foi aonde os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo desceu sobre eles. É uma coisa maravilhosa. Nós estivemos lá, não é? Então ele falou, vai lá que esse homem vai preparar. O que mais? E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E eles... até o 19. Isso. Então eles foram e fizeram como prepararam. Só que o que acontece? Jesus serviu ali pão e vinho. O nosso está muito regadinho, né? Muito pouquinho. Na miserinha, né? Era para ser um pãozinho maior, um copinho maior, né? Mas ele serviu pão e vinho. Porque o pão, ele fala, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Porque os judeus, lá no deserto, recebiam um pão que descia do céu, que eles chamavam de maná. Maná é uma pergunta. O que é isso? Maná era um pão que descia do céu. E quando Jesus veio, ele falou assim, eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. E quando ele deu o vinho, ele falou, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, bebei dele todos. Então, foi isso o que ele serviu. Eu ponho aqui a uva, porque ele era a videira, ele é a videira verdadeira, e nós damos a uva para aqueles que querem participar da uva conosco. Mas o que acontece? Jesus veio. Só que depois da morte de Jesus vieram as perseguições.
Os discípulos foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos, a igreja foi perseguida. E eles se espalharam por todos os lados. E foram presos, foram mortos, sacrificados, muitos fugiram. E lá na frente, eles deixaram os evangelhos escritos, lá na frente, não é? Aqueles que sobreviveram e que creram, continuaram pregando, e eles eram chamados de os do caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eles não foram chamados de nenhum nome de denominação nem de religião, mas os do caminho. Os do caminho. Mas lá no ano 325, quando Constantino era imperador de Roma, Constantino creu no Evangelho, aceitou o Evangelho. Como ele era imperador, ele obrigou que todo mundo seguisse o Evangelho. Não por vontade, não por espontaneidade ou porque creram e aceitaram, não, porque era lei, ele era imperador, então ele mandava. Sua mãe já falou com você alguma vez assim: você nasceu nessa religião, vai morrer nessa religião e pronto, acabou. Por quê? Não sei, mas vai. Eu fui coroinha, hoje eu sou coroão, velho. Mas eu fui coroinha, então o padre falava: toca o sino, o povo ajoelhava, o povo levanta. Aí a avó perguntou: por que quando toca o sino, o menino perguntou para a avó, por que quando toca o sino a gente ajoelha? Porque meu filho, estou aqui há 100 anos, não sei, você já está chegando agora e quer saber tudo. Porque tudo é um ritual. Tudo é um ritual. Então, quando Constantino veio e obrigou, misturou-se, porque o povo estava insatisfeito, ele deixou misturar com o Evangelho sincretismo, diferentes crenças, religiões, e paganismo, diferentes costumes dos povos. E Constantino criou 2 nomes: cristianismo e catolicismo. Foi criado por Constantino no ano 325, depois de Cristo. Então, ele que criou o nome cristianismo. Tudo que é ismo, cristianismo, catolicismo, espiritismo, é criação do homem e não de Deus. E tudo isso fala de Deus, mas nos divide, nos separa. Qual é a sua religião? Eu sou católico. Eu sou protestante. Eu sou espírita. Eu sou budista. Eu sou isso, e vai. Isso nos divide, mas Deus nos ensinou a sua palavra. E Constantino obrigou que todo mundo seguisse o Evangelho, mas misturado com muitas coisas. Mas no ano, especificamente 325, Constantino, ele marcou um congresso, uma conferência, e falou: eu quero que venham todos os bispos, eram 320 bispos, eu quero que venham presbíteros, diáconos e pessoas leigas, porque nós juntos vamos estudar a vida de Jesus, os costumes de Jesus, os ensinamentos de Jesus, e nós juntos vamos chegar a um consenso, juntos. Então, isso aqui vamos aceitar, isso aqui não. Isso aqui não tem nada a ver. Deus não se importa. Você já ouviu alguém falar: Deus não se importa com isso não? Pode fazer. Deus não se importa com isso não. Se importa. E misturou-se tudo. Mas especificamente, não é? Lá, deixa eu ver aqui. Foi março de 325, especificamente nos dias 22 a 25 de março, eles passaram a chamar o Pessah,
O Pessah. O que é Pessah? Diga Páscoa. O que significa Pessah? Páscoa? Passar por cima. Aí eles falaram, tem uma deusa, Eoste, ou Ostara, que é a deusa da fertilidade. Então, a partir de agora, vocês não vão falar Happy Passover, vocês vão falar Happy Easter, que é a deusa. Por isso que eu já falei o ano passado, isso, colocaram o Easter de novo esse ano. Eu falei, ponha Happy Passover, porque Easter se refere a uma deusa da fertilidade. Então tiraram o Feliz Páscoa para colocar Feliz a deusa da fertilidade. E todo mundo, Happy Easter, Happy Easter, Happy Easter. Não é assim? Por quê? Olha, a ignorância é a arma mais poderosa que o diabo tem contra qualquer pessoa. Por isso que Jesus falou, e conhecereis e a verdade te libertará. Mas enquanto você não conhecer a verdade, você vai ficar preso naquilo e defendendo e batendo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Depois, a Igreja Católica Apostólica Romana criou a semana chamada Santa. Começando no domingo de Ramos, que foi o domingo que Jesus chegou em Jerusalém, foi recebido com palmas, com tapetes, e o povo dizendo, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Aí, criou-se também a sexta-feira da paixão, que foi quando Jesus foi preso, foi crucificado, morto e sepultado. Aí, criou-se o sábado da Aleluia, que era Jesus no túmulo, porque os romanos e os judeus comemoraram, ele está morto. Acabou. Vamos festejar. Ele não vai nos incomodar mais. Aí tem um carnaval no sábado de Aleluia, inclusive nas igrejas. Muitas igrejas. Vocês sabiam isso? O sábado da Aleluia. Mas aí vem o domingo da ressurreição, que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Vamos ler Hebreus 9, de 11 a 15. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Está dando para entender? Agora não é sangue de animais, é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, 1 João 1,9,
O que João escreve na sua epístola? Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, hoje é o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Então, nós vamos celebrar a ceia hoje. Não essa, mas essa, que é a ceia que o Senhor passou para os seus discípulos. Amém, meus queridos? Deu para vocês entenderem mais ou menos? Eu tentei falar rapidamente, mas se quiser eu posso dar um seminário sobre isso. Não é? Mas eu gostaria que você pensasse, colocasse agora a sua vida nas mãos de Deus, porque diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, peça a Deus para que Ele te perdoe e te purifique de toda a injustiça, de todo e qualquer pecado. Peça isso para Ele agora. Porque se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando viu Jesus, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu quero colocar as nossas vidas nas tuas mãos. E eu quero te pedir agora que o teu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos dê o entendimento de que o teu sangue nos purifica e nos perdoa. E que uma vez que nós confessamos os nossos pecados, nós estamos livres de todos os nossos pecados. E nesta manhã nós te louvamos, que é a manhã da ressurreição. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou quando o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. O Senhor nos trouxe vida e vida em abundância, porque a ressurreição é a nossa Páscoa. A Páscoa significa poupar, salvar, livrar, libertar, trazer à existência aquilo que não existe. E nós te louvamos nesta manhã e queremos te pedir que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Eu gostaria de chamar os irmãos e irmãs, por favor, pastor Áurea, que vão estar nos ajudando a servir a ceia. Pode ficar João, Thalita desse lado, as outras duas irmãs do lado de cá, por favor. Cheiro do lado de cá, por favor. Nós sempre oferecemos a uva para aqueles que querem comer a uva. Quantos gostariam de receber a uva? Levante a sua mão, permaneça com a sua mão levantada. Pastor Áurea, pode passar para cá. Para aqui, pode ser. Pode servir a uva. Levante a sua mão, quem vai receber a uva. Vida por mim, pecador. Sim,
veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Demorou uma coroa a trocar nesta cruz. Pode cantar enquanto as irmãs vêm. Sim, pode cantar. Deus por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Vamos nos colocar de pé. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Por uma coroa a trocar. Levarei eu também minha cruz. Levarei Eu também minha cruz. Por uma coroa a trocar. Todos receberam o cálice e a uva, todos? Amém? Não, uma pessoa, você, o cálice, uva? Sim, por favor. Ah, já recebeu, todos receberam? Ok, amém. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículos 23 em diante, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é partido por vós. No meio dele todos, e por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Porque todas as vezes que comerdes desse pão ou beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, quem comer do pão ou beber do cálice indignamente, come e bebe juízo para si. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come do pão e beba do cálice. Nós temos aqui o pão e temos a uva. Quando nós formos comer o pão, quem tem a uva vai comer a uva verde, simbolizando o pão, porque a uva simboliza Jesus, que é a videira verdadeira. Você comendo a uva, você vai estar dizendo: eu quero fazer parte da videira verdadeira, que é Cristo. Mas a palavra do Senhor fala: porque o Senhor, na noite que foi traído, não é? Ele me disse para partir o pão e comer o pão em memória dele. Então, nesse momento, nós vamos agradecer ao Senhor pelo pão da vida, que é Jesus, pelo pão que foi derramado por nós e partido na cruz do Calvário. Te louvamos, ó Pai, te louvamos porque o Senhor enviou Jesus Cristo
para morrer na cruz do Calvário por nós. Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu, é o nosso alimento, é a nossa fortaleza, é o Senhor quem nos sustenta. E neste momento nós te louvamos, porque nós temos o privilégio, porque o Senhor disse fazer isso em memória de mim. E nós temos o privilégio de estarmos aqui na tua presença, para em tua memória comer do pão e beber do cálice, e comer a uva também. Então neste momento, em memória do Senhor Jesus, em agradecimento a Ele por ter dado a sua vida por nós, comamos todos o pão e a uva verde, em nome de Jesus. Te louvamos, ó Pai, por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Te louvamos porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é o único que pode nos purificar de todo pecado, e nos purifica de todo pecado. É o sangue da nova aliança. E nesse momento, nós queremos, em memória do Senhor, tomar o cálice, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebamos todos o cálice. Glória a Deus. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem. Pode ir. Da cruz, Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu quero que, antes de dar a bênção apostólica, eu gostaria que você dissesse para quem está do seu lado: Feliz Páscoa, que Deus te abençoe. Happy Passover. God bless you. Amém. Louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aqui hoje conosco. Tem muitas pessoas viajando hoje, muita gente viajando, não é? Alguns já falaram, nós estamos assistindo, vamos assistir online, se a internet estiver funcionando. Mas graças a Deus que nós estamos aqui. Nós entendemos o que significa Páscoa. Páscoa é ser livrado, ser restaurado, é ressurreição, é vida. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus falou assim: o ladrão, que é o inimigo, veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês possam ter vida, e vida em abundância. Amém? Senhor, abençoa cada um dos teus filhos nesta manhã. Derrama sobre nós a tua graça, dá-nos uma semana de grandes vitórias, que possamos, ó Pai, experimentar a tua boa mão nas nossas vidas, o sinal do teu favor, nos guardando, nos livrando, nos protegendo, nos abençoando, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o seu grande amor, seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe. Amém. Pode dar um abraço ao seu irmão no céu. eu
Pode cantar. Leva-me além de todas as alturas, onde ouça a sua voz, fala de sua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara